Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Graham Potter, porque segundo Fabrício Romano, o Leicester vem negociando diretamente com ele para que ele se torne o novo comandante da equipe, que perdeu seu treinador Enzo Maresca para o Chelsea. E é meio curioso que o possível sucessor dele seja um ex-treinador do Chelsea, Graham Potter, a quem acho uma excelentíssima escolha para o Leicester. Não é um mercado de técnicos muito encantador que a gente tem no momento, então você tem que ir atrás ou de uma aposta do mercado, dar uma chance para um novo nome, ou ir atrás de uma velharia lá, David Moyes ou Roy Hodgson, ou ir atrás de um nome que hoje muita gente no mercado carece de confiança, que é o Potter, mas que eu ainda mantenho a minha opinião. É um excelente técnico. Eu acho que no Chelsea ele foi muito mais vítima das circunstâncias que estava o clube, né? O clube passou por uma mudança de dono. Saiu da gestão Abramovich para a gestão do Todd Bowley e do Bernard Miguel. Então, assim, esses caras resolveram mudar a forma que o Chelsea contrata, aí fizeram aquela janela de transferências horrível a pedido do Tuchel, Sterling, Cucurella, entre vários outros jogadores que vieram ali, né, o Aubameyang também. Então assim, uma visão de transferências bem horrível que o Tuchel tinha, e eles confiaram no cara por algumas semanas, porque em menos de 10 jogos mais ou menos na temporada ele já tinha sido demitido, e aí eles queriam um técnico novo no mercado, né? Eles não sabem o que quer, vai sendo uma alternância, né? Agora tá um técnico novo de novo, depois antes ali com o Pochettino eles queriam alguém com um pouquinho mais de estofo, embora para mim o estofo do Pochettino não seja tão grande assim. E aí assim, o Potter, eu me lembro de ter gostado da contratação, porque eu sempre defendi o trabalho dele no Brighton e sempre vou defender. É um trabalho maravilhoso, o Brighton é o que é hoje, né? Se é um time de mais respeito devido ao Graham Potter. O trabalho dele para o time é mais grandioso do que, para mim, é o do Roberto De Zerbi. O De Zerbi herda uma coisa assim, uma terra muito bem frutífera, muito fértil, porque assim, o time antes do Potter, né, tipo, chegar, ele estava com muitos problemas, vai para a Premier League com ele, aí ele consegue manter o time na Premier League mesmo com muitos problemas em termos de qualidade técnica do elenco, e pouco a pouco esse time vai melhorando, vai produzindo mais. E assim, o Brighton, quando o Potter deixa o comando para ir para o Chelsea, estava na 4ª posição da Premier League, estava com excelente saldo de gols, estava fazendo partidas excelentes. E a questão é, o Roberto De Zerbi assume e ele dá uma cara mais ofensiva, né? Tipo, para muita gente é mais agradável de se ver. Mas a gente viu nesta temporada, por exemplo, que foi só perder algumas peças que vieram na gestão do Potter na temporada passada, que o time caiu muito de produção. O Brighton, inclusive, teve um segundo turno de 17º lugar. Então, assim, o estilo do De Zerbi não é tão sustentável se ele não tem as peças corretas. O Potter já é um cara que tende a se adaptar mais, só que lá no Chelsea, ele não teve nem tempo para se adaptar direito, primeiro porque a diretoria saiu contratando feito louco, alguns jogadores muito bons, inegável que eles trazem o Enzo Fernandes, etc, mas assim, o elenco fica muito inchado, uma mistura entre os jovens jogadores que eles contratavam e os veteranos que já estavam ali, e era muito difícil conciliar tudo isso num time só, e ainda somado às lesões, e muitos jogadores que eles contrataram não iriam vir naquela temporada, por exemplo, o Gusto só iria vir na temporada seguinte. Então assim, é muita gente que seria importante para tapar buracos, e ele ainda pelo menos teve, diferente do Pochettino, a ousadia de colocar um Lewis Hall, de tentar dar uma oportunidade a alguns jogadores da base, mas no meio disso tudo, né, com todas essas lesões, sequências de desempenhos ruins, ele não teve muito tempo para lidar com um elenco que chegou a ter mais de 40 atletas no time principal. E assim, né, um calendário cheio, né, tinha as Copas, que o Chelsea eventualmente acabou saindo, e é claro, a Champions League, né, que ele chega até as quartas de final, mas antes de jogar contra o Real Madrid, ele acaba sendo demitido, em um jogo que o Chelsea, para mim, não jogou mal contra o Aston Villa, desperdiçou muitas oportunidades, né. O Mudryk, a meu ver, perdeu pelo menos os 2 gols naquele jogo contra o Aston Villa, foram 27 finalizações a 5. Para mim, um técnico ser demitido em um jogo que, para mim, o resultado negativo é muito mais na conta dos jogadores do que propriamente do treinador, é muito injusto, mas é aquele negócio, é a pressão que foi colocada sobre o Potter, né? Porque antes dele havia um técnico que havia ganhado a Champions,
Chelsea que havia conseguido o Mundial de Clubes, a Supercopa da UEFA, foram os títulos que o Tuchel ganhou, então assim, o padrão de resultados estava mais elevado, mas era uma queda que tendia a ser natural. O próprio trabalho do Tuchel não estava grandes coisas, e o único momento que o Chelsea teve no top 4 naquela temporada foi com o Potter. E aí chegou o Lampard acabou não fazendo um bom trabalho, né? Tanto é que o time cai mais, né, depois que o Lampard assume, e assim, vem o Pochettino nessa temporada, e assim, o Pochettino não teve calendário europeu, ele teve pré-temporada, ele teve tudo certinho para montar esse time. Ele teve jogadores como Christopher Nkunku, Moises Caicedo, ele teve também o retorno do Levi Colwill, ele ganhou o George Petrovic como goleiro, ele teve o Cole Palmer, ele teve muitos jogadores que, obviamente, trazem um elenco muito mais qualificado, e durante 34 rodadas ele rodeou no mesmo aproveitamento, e durante essas 34 rodadas, basicamente nas mesmas posições que o Potter estava, de nono para baixo. E aí tem gente que quer falar que o trabalho do Pochettino foi melhor. Ah, porque no final conseguiu chegar em sexto lugar. É óbvio que poderia chegar em sexto lugar. O time, em termos de talento, é muito melhor. E a maioria dessas vitórias, dessas últimas 5, tá na mão dos jogadores, tá na mão do técnico, uma anta para organizar times, entende? Eu realmente não consigo entender. Óbvio que, assim, o Potter realmente, né, por ter sido o primeiro técnico que teve resultados muito abaixo de um padrão que o Chelsea tinha, de quase sempre top 4, mesmo com o Lampard inexperiente, lá em 19-20, Maurício Sarri, mesmo nomes questionáveis conseguindo colocar o time lá em cima, obviamente sobre ele caiu muito mais críticas, mas eu sinceramente acho que o Potter, com o elenco que o Pochettino teve nessa temporada, primeiro iria gerenciar melhor as lesões, segundo, traria melhores resultados, não traria uma defesa que sofreu 63 gols e é um recorde negativo na história do Chelsea. Poderia talvez não ter um ataque tão explosivo de 77 gols, mas muito desse ataque também porque tem que ficar correndo atrás um monte de vezes, né? É um time que ataca loucamente, mas não controla jogo nenhum. É realmente assim, um dos piores trabalhos que eu vi no Chelsea é o do Pochettino. Para mim, o Potter, se ele tivesse tido a paciência que tiveram com o Pochettino, talvez entregasse algo melhor, entende? Sinceramente, eu acho que foram muito injustos assim, a maneira que tudo foi conduzida, né? Do jeito que o time fez as coisas, né? Tipo, a quantidade de contratações, do jeito que o negócio foi apressado, né? Eu acredito que, assim, dava para ter tido mais paciência, até porque, assim, como eu disse, naquele exato momento onde ele é demitido, não é que os resultados são tão horríveis assim. Tipo, o Pochettino teve sequências, para mim, muito piores, e jogos muito piores que justificavam coisas, assim, decisões mais radicais por parte da diretoria. Então, assim, eu acredito que o Chelsea com o Potter, obviamente as coisas não fluíram como deveriam, mas jogar toda a culpa nele, né, eu acho muito injusto, né? O próprio, por exemplo, o Nicolas Jackson que o Pochettino tem à disposição, o Potter não teve, né? Então, eu acredito que talvez o maior erro do Potter foi não ter utilizado o Aubameyang, né? Tipo, ele ter tido ali aquelas discussões e brigas com ele, porque de fato poderia ter sido um centroavante mais proveitoso do que estava sendo o Kai Havertz. Mas de qualquer maneira, é águas passadas. Eu só estou aqui justificando que o trabalho no Chelsea não deve ser um motivo para os torcedores do Leicester terem desconfiança e desprezo por uma possível contratação do Graham Potter. Acho ele um técnico bom, eu acho que ele sabe trabalhar com o que tem em mãos. Eu acredito que se o time tiver a paciência necessária e souber dar a ele boas ferramentas, eu acredito que ele tende a fazer um bom trabalho e acredito que ele é mais do que capaz de manter o Leicester na primeira divisão e, dependendo do que acontece, levar o time a bons resultados, porque no Brighton ele fez uma base sólida, um time muito organizado, e acredito que ele tem sim qualidade e potencial, tem boa leitura de jogo. Eu acho que o trabalho no Chelsea acabou danificando bastante a imagem dele como técnico, mas para mim, assim, se ele tivesse o elenco que o Pochettino teve, ele faria um trabalho melhor. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.